Olá, sejam bem-vindos. Estamos em Frequência Académica, o podcast do ISEC Lisboa. O meu nome é José Paulino. Hoje vou falar com o professor Joaquim Cloa, docente da pós-graduação em Educação Especial, Domínio Cognitivo e Motor. E o tema principal da nossa conversa vai ser Educação Inclusiva. Bem-vindo, professor. Obrigado por ter aceitado este convite para estarmos aqui a falar um bocadinho. Eu vi aqui uma definição de Educação Inclusiva que, segundo a qual transforma as diferenças culturais, sociais, físicas ou cognitivas em oportunidades de aprendizagem, promovendo uma sociedade mais justa e inclusiva. É esse o desígnio da educação inclusiva? Eh, é uma parte. Eu acho que é muito mais do que isso. Eu não gosto muito da palavra transforma aí, porque no fundo elas continuam, essas diferenças continuam lá. O que faz é com que a percepção social seja de tal oportunidade e não de fragilidade. Ou seja, a diferença das pessoas, sejam elas de que característica forem, de que índole forem, não devem ser vistas como uma menos-valia, mas sim como uma mais-valia para a participação. E, portanto, porque transformar, a palavra transformar aqui, se calhar também estou a ser um bocadinho purista demais, dá a sensação que nós queremos transformá-las em qualquer coisa que elas não são. E, portanto, nós somos diferentes, faz parte da condição do ser humano, essas diferenças, embora também faça parte nós irmos ignorando essas diferenças, normalizando. E essa normalização é interessante porque ela é diferente de sociedade para sociedade. Portanto, se nós, por exemplo, aqui em Portugal, por exemplo, na comunidade portuguesa, nós consideramos algumas diferenças que elas não são valorizadas noutras sociedades. Para dar alguns exemplos. Uhum. E, portanto, tudo isto, todas estas diferenças, fazem parte do que é o ser humano e fazem parte da nossa relação. E, portanto, elas não devem ser transformadas em nada que não seja a própria diferença. Ou seja, elas devem ser assumidas como uma condição da própria pessoa. Uhum. Se a pessoa tem aquela diferença, ela deve assumi-la como tal. É até interessante porque ao longo dos tempos nós temos ido assistindo a nível da linguagem, aí sim há algumas transformações. Só para dar um exemplo ainda relativamente a essa definição. Nós antigamente éramos capazes de dizer alunos com autismo. Agora dizemos, ou pessoas com autismo. Parece que o autismo lhes tinha sido dado. Era alguma coisa que eles tinham. Neste momento nós dizemos pessoas autistas. Elas são autistas. Uhum. É um mero exemplo, portanto, faz parte da identidade dessas pessoas a condição do autismo. Uhum. E essa normalização de diferenças que falou há bocado tem sido bem conseguida? Nós temos aqui também, relativamente à palavra normalização, duas situações diferentes. Normalização no sentido de tornar a pessoa normal, por referência ao padrão que a sociedade está habituada a ter, e nós não queremos essa normalização. Isto não faz parte da inclusão. Mas temos depois a palavra normalização enquanto conceito de contextos normalizados, onde essas pessoas devem participar, devem ser autodeterminadas em contextos naturais e normalizados, ou seja, aqueles que são iguais para todas as pessoas. E, portanto, às vezes, eu estou a fazer um bocadinho, a sublinhar um bocadinho estas diferenças de palavras, porque depois isto é isto que às vezes transforma o olhar que nós temos sobre o conceito de inclusão. É que eu ainda aqui há tempos, por acaso, numa situação de uma Câmara Municipal, alguém dizia o conceito de inclusão é muito fácil. E depois nós abordámo-lo com esta facilidade que nem sempre simplificámo-lo demasiado. E, portanto, às vezes os conceitos querem dizer coisas e querem dizê-las de verdade. Enquanto que noutras áreas nós tomamos os conceitos por aquilo que eles são na educação, às vezes tendemos a esvaí-los daquilo, ou seja, a esvaziá-los de algumas dos seus significados e significantes. E na parte da inclusão, eu acho que neste momento que nós vivemos agora, este momento histórico, cultural, não é só em Portugal, mas no mundo, acho que nós devemos vincar muito bem as questões da linguagem relativamente à inclusão. E é por isso que eu sublinho esta questão da linguagem.
E a linguagem é muito importante, até porque nós vimos muitas vezes, até nos órgãos sociais, às vezes nós tendemos a ver, até na discussão política, aquelas discussões acaloradas, você parece autista. A ver, é a normalização da palavra, mas no fundo utilizada como um sentido de exclusão, de marca de algo que não é normal. Ah, Vemos estas e outras situações, ou por exemplo, nós vimos a pessoa invisual. A pessoa não é invisual, a pessoa é cega ou ambliu. Quer dizer, é um pouco este género de situações que eu acho que neste momento nós devemos vincar muito, porque estamos num momento de muita retórica relativamente à inclusão. Portanto, Peço desculpa que eu falo muito. não, esteja à vontade, esteja à vontade. A ideia é mesmo essa, as pessoas ficarem esclarecidas. Portanto, há uma grande preocupação de transmitir uma ideia de igualdade, de todas as pessoas serem Sim. iguais, mas, na sua opinião, continua a haver um certo estigma relativamente a esta questão. A igualdade, mais uma vez, remetendo para, digamos, para a conversa que nós tivemos anteriormente, igualdade nunca é igualdade, nós somos desiguais. Claro. É igualdade de oportunidades. Eu, na minha condição, quero ter as mesmas oportunidades que o Paulinho quer ter na sua condição, seja ela qual for. Portanto, é sempre a igualdade de oportunidades. E esta igualdade de oportunidades leva-nos a três ou quatro palavras essenciais, que é o ser. Eu sou uma pessoa com as minhas idiosincrasias, com as minhas diferenças. Eu falo em mim, porque no fundo a inclusão não é o outro, que isto é o outro eu, é a inclusão do outro. Não, a inclusão somos nós, porque nós somos todos diferentes. Portanto, o ser, o pertencer a determinada comunidade, o participar plenamente nessa comunidade e autodeterminar-me, ou seja, eu decidir sobre as coisas da minha vida. Não serem outros a decidirem por mim. É claro que depois algumas decisões podem ser com ajuda. E nós, em qualquer momento da nossa vida, nós necessitamos de ajuda às vezes para tomar decisões. E, portanto, nós não podemos querer que para algumas pessoas essas decisões sejam sempre tomadas pelos outros, em nome de que eles não conseguem decidir. Essas pessoas. E, portanto, ali sim nós continuamos a ter um longo caminho a percorrer. Eu acho que até tivemos algumas regressões, eu devo assumir aqui, eu sou muito crítico nestas coisas. Eu acho que, sobretudo a nível da educação, não só, mas também a nível da educação, nós tivemos algumas regressões nas questões da inclusão. Eu, quando comecei a trabalhar nesta área, o conceito de inclusão não existia. Nós começamos a ouvir falar em integração. A integração era qualquer coisa que nós aqui em Portugal estávamos a começar a experimentar a integração escolar e noutros países já tinham algum caminho. E a integração era só a pessoa estar. Portanto, a pessoa estava nos espaços que os outros tinham, na escola, mas não participava nem decidia como os outros alunos. Portanto, no fundo, estava lá fisicamente, mas a ideia era mudar essa pessoa, a tal transformação, por isso eu há bocadinho falava na palavra transformação, transformar essa pessoa numa situação que não existe, mas que nós temos na ideia que é o normal, para que ela pudesse depois estar com os outros. A inclusão é precisamente ao contrário. Essa pessoa não muda no sentido em que continua com as suas diferenças, portanto, todas as pessoas continuam com as suas diferenças. O que é que muda? Muda a organização, muda os espaços, mudam as relações, muda tudo aquilo que nós temos que fazer para que essa pessoa tenha as tais igualdades de oportunidades. E a autodeterminação, que é muito importante. Nós, neste momento, acho que nunca devemos esquecer que o conceito de inclusão tem que estar sempre ligado ao conceito de autodeterminação, que é um conceito já antigo, que vem da autodeterminação de povos, por causa das possessões coloniais de vários países, mas que esse conceito foi-se deslocando também para esta área. Esta autodeterminação, a pessoa decidir sobre a sua vida, é o mais importante. No fundo, é o que nós todos fazemos ao longo dos nossos ciclos de vida. Mas achamos que algumas pessoas isso nunca poderá acontecer.
né? Nunca poderão votar. Eu digo isto porque faz parte da nossa história, não é? Nunca poderão votar, nunca poderão decidir sobre morarem sozinhos, nunca poderão decidir sobre terem relações com outra pessoa e, portanto, é isso que não pode acontecer. Portanto, nós temos que trabalhar com estas pessoas nos tais contextos naturais, os contextos normalizados, neste sentido, normalizados neste sentido, do padrão social, daquilo que é o bairro, que é o país, que é a zona geográfica onde essas pessoas vivem, e para que realmente elas participem. Eu acho que às vezes vale a pena nós percebermos a história. A história faz-nos entender o presente e um pouco perspectivar algumas questões futuras. Antigamente, em Portugal, as crianças surdas eram deslocadas logo, cerca de 3, 4 anos, de vários pontos do país, ou para o Porto ou para Lisboa. Porque, digamos que eram desenraizadas dos seus contextos para serem trabalhadas, entre aspas, trabalhadas, para serem, no fundo, normalizadas, para depois poderem voltar aos tais contextos. Agora não. Nós queremos que elas estejam nos seus contextos de vida e participem, se autodeterminem, e no fundo esta é um pouco a inclusão. E estamos a caminhar no bom sentido, nesse Ah, aspecto? Fez uma pergunta mais difícil. Eu sou um bocadinho crítico nesta situação. Eu acho que já estivemos melhor. E já estivemos melhor porque, primeiro, porque o contexto, o conceito tem estas nuances. Há até já quem fala, temos que reformular o conceito, porque eu acho que não, o conceito continua a ser válido. As abordagens às vezes é que o desvalorizam. Eu costumo dizer que a inclusão começou a ser válido para tanta coisa, a querer dizer tanta coisa, que acabou por não dizer, por dizer muito pouco. Há todo um discurso retórico à volta da inclusão. Se o Paulino, permita-me tal assim, se estiver com atenção, vai ver que a palavra está em todos os sítios. Não há, em momento nenhum, que socialmente não se usa a palavra inclusão acerca de tudo e de nada. Mas depois o que nós sabemos é que continuamos, por exemplo, olha, há pouco tempo, esta semana, a notícia era que o número dos sem-abrigos tinha triplicado. E estamos a falar de exclusão. Exato. Aliás, nós necessitamos de falar de inclusão porque somos, quase por natureza, seres que excluímos o outro. Tudo aquilo que nos é estranho, tudo aquilo que não está muito perto das nossas diferenças, eu costumo dizer, é tudo diferente aquilo que não é parecido com a minha diferença. E, portanto, tudo o que é um pouco estranho a essas nossas diferenças, nós tendemos a excluir ao longo dos tempos. Isso acontece. É claro que depois temos esta perspectiva de muita retórica acerca do conceito de inclusão, mas a operacionalização da inclusão nem sempre se verifica. E nem sempre se verifica nestes números. Não é? Nem sempre se verifica. Estes são os factos que nós temos. Não se verifica nos movimentos migratórios que nós estamos a ter, por questões de guerra, que são, no fundo, factos. São, no fundo, situações expressas e concretas de exclusão. Por diferenças religiosas, diferenças económicas, diferenças. É que nós também tendemos muito a ver a situação do conceito de inclusão, digamos que pegado, agarrado, quase que colada à condição de deficiência. E ele é muito mais do que isso, não é só a condição de deficiência. E, portanto, eu acho que nós, neste momento, estamos realmente a dar alguns passos para trás. Eu costumo dizer, na unidade curricular que trabalho aqui já há cerca de 20 anos, no ISEC, tenho uma parte que é a história da educação especial, que no fundo começa nessa situação da exclusão, depois da integração, até à inclusão. E havia alguns momentos que eu dava exemplos, por exemplo, da Segunda Guerra Mundial. E neste momento nós temos muitas coisas que são idênticas, Exato. que se está a passar. É claro, com outra roupagem, com outras geografias, mas está-se a passar. E, portanto, eu acho que nós estamos a nível do discurso, melhoramos, o discurso está lá todo, mas depois a nível da operacionalização, da prática, daquilo que é verdade mesmo, nós, como temos cada vez mais pobres no mundo, não é só em Portugal, mas em Portugal também, temos cada vez mais pessoas
que voltamos novamente, contrariando a tal autodeterminação, em situações de caridade. Nós damos para que as pessoas não passem fome, fato para que as pessoas não passem frio, mas é um pouco o movimento da caridade, como já existiu na integração, era um pouco assim, ou antes na exclusão. Portanto, havia um pouco o assistencialismo, é uma perspectiva assistencialista, e que nós voltamos a ter. Gastamos imenso dinheiro, não é? Porque, como não investimos depois, por exemplo, na educação, para que realmente haja inclusão, o que é que nós vamos ter? Vamos ter ciclos de pobreza que se vão agravando. Essas pessoas saem, por exemplo, sem as competências, essas pessoas, algumas pessoas, saem sem as competências necessárias para o mundo do trabalho, por exemplo. É claro que vão ter que receber subsídios. É claro que não vão ter trabalho efetivo. E temos ainda este problema, sobretudo em Portugal, não tanto noutros países, temos em Portugal uma situação que sempre foi muito frágil, que é a situação, agora falando mais na inclusão escolar, na educação inclusiva, que é a pós-escolaridade obrigatória. Continuamos muito frágeis. E temos legislação para isso. A nível fiscal, as empresas têm benefícios e tudo, mas realmente nem sequer sabemos bem os números das pessoas com condição. Agora, focando-nos num grupo que normalmente é mais frágil e que é muitas vezes excluído da condição de deficiência, que não está no mundo do trabalho. E, portanto, está em situações assistencialistas de instituições, etc. Não vivem sozinhos, vivem em lares, ou poderão dar-lhe outro nome, mas no fundo é a mesma coisa, quando noutros países isso já não acontece. No ensino superior, por exemplo, temos vagas específicas para pessoas com condição de deficiência. É um número muito restrito de pessoas que acedem ao ensino superior, quando noutros países isso já não existe. E depois temos também aqui alguma regressão, que no fundo é de boa fé que isto acontece. O discurso ético sobre a inclusão está cada vez, tem força, portanto as pessoas têm direito, é uma questão ética, é uma questão de justiça social, e essa situação existe muito, esse discurso. Mas é um discurso que cai facilmente na retórica. Embora seja verdade, não é? Mas até esse a nível mundial, portanto, este discurso da ética, dos direitos humanos, vem após a Segunda Guerra Mundial. Nós estamos a ver que todas essas organizações mundiais que foram criadas após a Segunda Guerra Mundial estão em falência, ou pelo menos aparentam estar em falência, e, portanto, até nisso há algumas reversões, mas este discurso da ética, sendo verdade, faz esquecer muitas vezes a outra parte, e voltando novamente à educação inclusiva, que não vive sozinha, porque é que eu estou aqui neste vai e vem entre a escola, e que no fundo é o meu mundo de trabalho, né? e os outros contextos sociais, porque as escolas não são ilhas. Pode haver muita inclusão nas escolas, mas depois, se à volta não houver essa realidade da inclusão, no fundo há exclusão. E porque o conceito de inclusão também é um conceito multidimensional. Nós não podemos, neste momento, ter um ministério que produz uma lei sobre inclusão, por exemplo, como nós tivemos em Portugal. Quer dizer, nós podemos ter, tanto que isso existiu. Não podemos achar que por isso acontecer, e que por o prefácio ter o tal discurso retórico sobre inclusão, que isso acontece. Porque depois temos todos os outros ministérios que nem sempre estão em consonância. Por isso é que ele é um conceito multidimensional. Neste momento, se o integrarmos nos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que deveriam ser cumpridos até 2030, o que eu tenho muitas dúvidas, porque, por exemplo, a Agenda de Lisboa, a maior parte dos objetivos não foram cumpridos, e também ela tinha muitos objetivos sobre a inclusão, e os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que é aquilo que hoje é mais próximo de nós, que fala de inclusão neste sentido. A inclusão no sentido mais abrangente e não só escolar, embora o objetivo 4 seja para as escolas. Mas dizia eu que se
não for operacionalizado, e vamos nos centrar um pouco na escola para eu dar alguns exemplos. Se nós tivermos o discurso ético, não encontra ninguém que esteja contra a inclusão. Não vai Claro. encontrar hoje ninguém que diga não, eu não sou a favor da inclusão porque há pessoas que devem ser segregadas. Não, toda a gente está de acordo. Mas depois esquecemos, por exemplo, que nas escolas, para que isso aconteça, tem que haver uma aprendizagem, um foco extremo no que é o currículo, porque a tal igualdade de oportunidades na escola é a igualdade de oportunidades relativamente ao currículo padrão. Ou seja, a acessibilidade. Há um professor francês que diz que já não gosta de usar a palavra inclusão e utiliza acessibilidades. A tal igualdade de oportunidades. No fundo, a acessibilidade a serviços, na escola, a acessibilidade ao currículo. E o que nós vemos é que temos cada vez mais pessoas nas escolas que debitam, falam sobre. Está lá o discurso todo, a cartilha da inclusão está lá toda, pode fazer os estudos que quiser, porque aparece sempre, mas depois a operacionalização dessa inclusão é que é mais difícil, que é tal, aquilo que eu costumo dizer, a engenharia curricular, nas escolas, porque noutros sítios será outro tipo de engenharias. E, portanto, eu acho que nós temos. Eu não sei se. É claro que Portugal fez um grande caminho pós 25 de Abril, é inegável essa situação. O conceito de inclusão aparece em 94 e, portanto, digamos que tem um caminho também ainda a fazer. Mas se eu, para não ser muito mau e não dizer que nós temos que regredimos, digamos que temos tido aqui algumas recaídas. De vez em quando temos umas recaídas relativamente ao conceito, relativamente às práticas de inclusão. E qual é que é o papel que a educação e a formação podem desempenhar neste campo? Por exemplo, temos aqui uma pós-graduação nessa área. Sim, Qual é a é importância? essencial. É essencial. Nós, aqui, as formações neste momento, nós estamos a falar numa formação específica de especialização de professores para trabalhar com alguns alunos específicos. E é para isso que serve a pós-graduação. Mas até essa tem perdido um bocadinho, não só do ISEC, na generalidade. Eu devo dizer que daqui a uns anos, quando eu fiz a especialização, eram cerca de 2 anos. Neste momento a especialização são 300 e qualquer coisa horas. Não é só no ISEC, é no geral. E, portanto, houve aqui um desinvestimento nesta situação, em nome da inclusão. Às vezes, digamos que a própria inclusão acaba por matar alguns dos seus propósitos, que é, em nome da inclusão, não é necessário, algumas pessoas pensam isso, não é necessário conhecimentos específicos sobre algumas áreas. E então as pós-graduações foram reduzindo pela não categorização. E o que nós temos nas escolas neste momento são muitos profissionais ditos especializados, e são, e bem, alguns muito bons, devo dizer, não estou a denegrir essa situação, mas que depois não conseguem ter, por exemplo, técnicas específicas para trabalhar com jovens autistas, não conseguem ter técnicas específicas para trabalhar com jovens com problemas neuromotores, têm muita dificuldade em fazer avaliações diferenciadas. Quer dizer, se nós avaliamos de igual aquilo que é diferente, não dá um bom resultado. Portanto, tudo isso foi perdendo. E, portanto, o papel é repensar. Nós estamos num momento que isto deve ser repensado. Mais do que o conceito em si, é repensar as respostas para a inclusão. E a formação, sobretudo de professores, mas não só, de outros profissionais também, é muito importante. É não só, como falávamos da especialização aqui no ISEC e de outras escolas e de outros movimentos, isto é o que está a acontecer em vários países, portanto não é uma situação específica de Portugal, mas é também dos professores do ensino regular. Portanto, nós temos, por exemplo, na maior parte dos cursos, por acaso é uma investigação que estamos agora a fazer aqui no ISEC, com uma universidade brasileira, que é a formação dos professores do ensino regular, há uma disciplina nos cursos de formação de professores que fala de necessidades educativas especiais, que fala da tal diferença, que fala da tal inclusão. Digamos que não há uma transversalidade, a tal multidimensionalidade do conceito de inclusão acaba por se perder. Porque eu dou depois o conceito, quando eu digo eu falo desse conceito neste sentido mais ético, neste sentido
mais retórico, mas depois operacionalizá-lo é muito difícil. Portanto, ali está uma das grandes apostas. A outra grande aposta é recursos. Não se fazem omeletes, passa a expressão, sem ovos, né? Nós temos, eu sei que fica caro, mas fica a médio prazo mais barato. Portanto, excluir acaba por ficar mais caro a médio prazo, porque nós vamos ter que estar sempre a compensar, porque os ciclos de pobreza vão se agravando e, portanto, nós a médio e a longo prazo gastamos mais dinheiro. E gastamos mais dinheiro quando não investimos, por exemplo, na intervenção precoce. Há pouco eu falava da transição para a vida para a escolaridade, pós-escolaridade obrigatória, e é, por exemplo, a nível da intervenção precoce. Somos um dos países que mais investiu na intervenção precoce. Era conhecido, e é, ganhamos vários prémios no tal intervenção precoce, que vai dos 0 anos aos, digamos que preferencialmente até aos 3, mas até aos 6. Vai até aos 6 anos. E, portanto, se nós investirmos, fica mais caro. Nós temos esse serviço, mas em algumas zonas do país esses serviços têm sido cada vez mais fragilizados. Não quero dizer algumas zonas que conheço muito bem e que são... Por exemplo, olha, há pouco brincávamos, permita-me esta minha... falávamos do Alentejo, é uma zona onde recebeu muitos prémios de intervenção precoce, a nível internacional, por causa dos serviços que tinham, com a ligação a tal multidimensionalidade. Tínhamos a educação, os serviços de saúde, os serviços sociais, todos a trabalhar em equipa. É claro que isto é algo que está legislado para o país inteiro, mas depois nem todo o país responde da mesma forma. E eu dei o exemplo como uma boa prática do Alentejo, a que eu estive muito ligado, aqui há uns anos, nesta área, mas noutras zonas do país isto não acontece. Isto para dizer que fica caro, é claro que fica. Nós temos muito mais técnicos, necessitamos de mais técnicos, a trabalhar com crianças desde que nascem logo, mas digamos que mais tarde nós já não necessitamos de gastar tanto dinheiro. Eu devo dizer, só isto é um exemplo concreto, que no fundo ilustra aquilo que nós estamos a conversar. Há uma zona do país, até posso dizer qual, na zona da Covilhã, onde eu estive ligado a um projeto de intervenção precoce. E havia uma equipa do primeiro ciclo, portanto, que antigamente nós chamávamos a primária. Quando foi criado o Serviço de Intervenção Precoce, o número de alunos identificados para essa equipa do primeiro ciclo diminuiu drasticamente. E diminuiu porquê? Porque as situações eram, digamos que, atempadamente vistas, e digamos, precocemente vistas. E, portanto, nós temos em 2, 3 anos reduzir um número. Ora, vamos multiplicar isto no país. Portanto, aquela equipa do primeiro ciclo deixou de ser necessária, desapareceu. Se nós investirmos precocemente nestas situações, digamos que ganhamos dinheiro. Mas é claro que isto não é uma visão, nós vivemos por ciclos políticos naturais e normais, não é uma crítica, e, portanto, nem sempre isto é visto desta forma, a médio e a longo prazo. Acha que, em geral, os docentes estão mal preparados? Não, os docentes, eu não queria... mas tem parecido que eu disse isso há pouco. Não estou a tirar nenhuma relação do seu discurso, mas, só a colocar esta questão. Eu estive em vários grupos internacionais em trabalho e fiquei sempre com a ideia que os professores portugueses, fiquei com a ideia, e os colegas estrangeiros diziam muitas vezes isso, que os professores portugueses eram pedagogicamente muito bem, eram consistentes a nível da pedagogia e a nível do seu trabalho. E, portanto, só que nós temos neste momento uma realidade nas escolas que é completamente diferente há alguns anos. E, portanto, quer dizer, uma sala que é cada vez menos padronizada, tem alunos cada vez mais diferentes. E porquê é que isto acontece? Não é porque antigamente os alunos não eram diferentes, é porque antigamente só alguns é que assistiam à escola, é que iam à escola. Os outros não estavam, não é? E, portanto, neste momento, os professores necessitam de ajuda, de instrumentos, de mecanismos para trabalhar com essa diferença no seu dia-a-dia. Melhores condições. A inclusão nunca é centrada só na pessoa. A tal situação
de melhores condições de trabalho, e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável falam nisso. Nunca se centram na pessoa. Melhores condições dos professores, melhores condições físicas até das próprias escolas, melhores remunerações. Mas eu não quero entrar por ali, senão parece que estou aqui com um discurso sindicalista, que não é, mas pode parecer. É só nós vermos o que é o Objetivo 4 do Desenvolvimento Sustentável, para percebermos esta situação. E, portanto, Portugal tem professores muito consistentes nos seus saberes, mas que têm, neste momento, algumas dificuldades, e, aliás, algumas dificuldades que não é só da formação dos professores, é de todo um ciclo que se foi adensando, por exemplo, da falta de professores, das reformas, pessoas mais idosas. Tudo isto é sabido, quer dizer, já se sabia há algum tempo, mas mais uma vez não tivemos um olhar sobre isso. E depois eu lembro-me de uma vez estar num grupo de trabalho, não me lembro onde foi, mas também não importa, foi fora de Portugal, onde os colegas holandeses diziam: o nosso problema não é os alunos com condição de deficiência, o nosso problema são os comportamentos dos alunos. E nós aqui ainda não tínhamos esse problema, mas neste momento temos. As situações comportamentais na escola são de uma pressão enorme na escola. E elas não podem ser só para a educação especial, embora muitas vezes, digamos que sejam identificadas, encaminhadas para a educação especial. Porque são os recursos que estão ali à mão. Portanto, nós necessitamos de outras ajudas, de outras situações. Necessitamos, no fundo, da escola toda para lidar com essas situações. E se esta questão dos comportamentos, não falo de comportamentos no sentido dos comportamentos emocionais, por exemplo, falo de comportamentos sociais, que é muito complicado. A pressão nas escolas, e que se isto era verdade só nos grandes meios das grandes cidades, neste momento está generalizado a muitas zonas do país e não só nos meios com mais, digamos, com mais população. No meu trabalho de casa, antes da nossa conversa, eu encontrei aqui 4 ideias que, para já não sei se concorda com elas, se estão corretas sequer, mas de qualquer maneira eu vou aqui identificá-las e depois pedir de facto se concorda, se não concorda. Se uma delas fala em superar obstáculos em ambiente escolar, na comunicação e nas metodologias. Uma outra tem a ver com a oferta de recursos personalizados para superar as dificuldades, reconhecendo que cada aluno é único. Uma terceira destaca o envolvimento ativo de docentes, famílias e comunidade no processo educativo. E, finalmente, uma quarta que diz que a abordagem vai além da educação especial, aplicando-se a qualquer aluno que necessite de apoio ao longo do percurso escolar e que vai um bocadinho de encontro àquilo que o professor há pouco estava a falar também. Sim, estou de acordo com elas todas, estou de acordo, e se eu me esquecer agora de nomear algumas, diga não há educação sem comunicação, sem relação. Não existe. E por mais que nós tenhamos neste momento a questão da inteligência artificial, digamos que a base da educação é a relação e é a comunicação. Ora, se nós temos alunos que têm dificuldades na comunicação, são excluídos. E, portanto, nós necessitamos, olha, isso, por exemplo, é uma das situações que nós temos vindo a desvalorizar um pouco e que também já tivemos grandes forças em várias zonas do país, que é os suportes de apoio à comunicação. E neste momento temos muitos alunos que necessitam de suportes de apoio à comunicação e que eles não estão acessíveis, ou por várias razões. Não importa agora discutirmos porquê, isso será diferente de pessoa para pessoa, de zona para zona, mas esses suportes de apoio à comunicação nem sempre estão acessíveis. Se há uma pessoa que não consegue comunicar com as outras, ela é excluída. Esta é uma, e que era aquilo que falava logo na primeira situação. Lembro-me as outras uma a uma, mas agora que nós vamos desmontar um bocadinho. Com certeza. Então a segunda falava em recursos personalizados para superar as dificuldades. Recursos personalizados, sempre, porque há uma imagem muito interessante que é ter vários animais para irem fazer um teste. Eu costumo mostrar essa imagem nas aulas, que é, há vários animais, o elefante, o leão, e o teste é subir uma árvore. E eles vão ser classificados pela capacidade que têm de subir a essa árvore. Ora, quer dizer, se as pessoas, agora deixando esta metáfora dos animais e voltando às pessoas, voltando a nós,
Se nós somos diferentes, quer dizer, nem todos vamos conseguir subir à árvore. Portanto, as respostas têm que ser personalizadas. Isso é o essencial, era aquilo que eu dizia há pouco, não basta só o discurso ético e às vezes um pouco retórico da inclusão, mas a tal engenharia do currículo. E, portanto, o currículo tem que ser mais aberto, mais flexível, diferenciado e digamos, permitir essas respostas personalizadas. Se eu tiver, eu costumo dizer, se eu tiver uma barra de ferro, ela não é flexível e, portanto, é igual para todos. Digamos, se o ferro conseguir ser algo mais maleável e não for ferro, eu consigo responder de forma mais personalizada a essas pessoas. E nós, neste momento, mas creio que era a segunda, que não é só para os alunos, diga-me, desculpe-me. A segunda era esta. A que tem a ver terceira, com a terceira tem a ver com o envolvimento dos docentes, família sim. e comunidade no processo educativo. Sim, é essencial. Nós não fazemos nada sem as famílias. Aliás, um dos primeiros livros que eu escrevi, e creio que foi o primeiro que foi escrito em Portugal sobre esta área, que era a importância da participação das famílias de crianças com necessidades educativas especiais, era assim que se chamava na altura, nas escolas. Nós não fazemos nada sem as famílias e não fazemos nada sem a tal comunidade envolvente. Necessitamos de toda a comunidade para as questões da transição para a vida pós-escolar, obrigatória. Necessitamos das famílias no sentido de, no fundo, trabalharem connosco, necessitamos de outros técnicos, mas necessitamos deles efetivamente no trabalho em equipa, o que agora às vezes não acontece. Nós falamos às vezes do trabalho em equipa, do trabalho multidisciplinar, mas depois é um pouco ainda a capelinha. Digamos que nós juntamos todos para conversar sobre as coisas, mas depois cada um faz a sua parte e não há este encontro. E, portanto, nós necessitamos verdadeiramente de um trabalho colaborativo. E para haver um trabalho colaborativo, para dar resposta à tal dimensão multidimensional da inclusão. Portanto, é impossível nós, neste momento, a escola responder sozinha ou um técnico responder sozinho, digamos que a todas as solicitações que tem decorrentes das diferenças que nós temos nas escolas. Mas para colaborar nós necessitamos de tempo, colaborar e necessitamos de estratégias. Mais uma vez temos a formação. Parece que nós nascemos com o gene de colaboração. E então a colaboração tem estratégias. Aliás, o ISEC já teve na sua é o que faz, eu sei, já me vejo aqui, já teve nas suas unidades curriculares uma unidade curricular que trabalhava a questão das estratégias de colaboração com as famílias, entre técnicos, e até se faziam, como eram mais horas, faziam-se assim uns trabalhos práticos engraçados. Portanto, a colaboração necessita de ser aprendida. Eu não posso falar de colaboração e depois cada um trabalhar para o seu lado. Digamos que partilhar só informação não é colaborar. É um pouco como eu costumo dizer a brincar para os meus alunos, ninguém está aqui a ouvir, que é, eu mando fazer peço para fazerem trabalhos de grupo. Eu não quero saber como é que vocês fazem o trabalho de grupo. Nós sabemos que às vezes, por causa de uma questão de tempo, um faz uma parte, outro faz uma parte. É claro que aquilo não é muito bem um trabalho de grupo. É um trabalho onde se juntam partes. Exato, são detalhes que se fosse... É um bocado isso. E aqui também. Portanto, nós necessitamos de todos os parceiros para trabalhar a inclusão. Por exemplo, só um pequeno parênteses aqui, Diga. relativamente à questão das famílias. Isto porque é uma questão, e não estou agora a falar de educação inclusiva, em geral, mesmo na educação, muitos professores queixam-se, eu ia dizer entre aspas, mas queixam-se mesmo, e aí quis que era umas aspas, de intromissão, Sim, neste aspecto, isso ainda se notará mais, uma vez estamos a falar de... Não, eu acho que temos as duas situações. Eu acho que nós, quando estamos a falar de colaboração, temos que ter muito, digamos que, muito integrado, sermos muito conscientes dos papéis de cada um. Por isso é que isto se aprendia. É que eu posso trabalhar colaborativamente com outro técnico, com os pais, mas eu não passo a ser pai. E o pai também não passa a ser professor. Portanto, há que saber... O problema é que, às vezes, é que há aqui uma troca de situações. Houve uma perda, isso sim, houve uma perda social do papel do professor,
o papel social, o estatuto social do professor, perdeu-se muito. Infelizmente também não foi só em Portugal, mas em Portugal isso tem-se notado muito. E acaba por exemplo, eu não sei se o Paulinho tem dado com atenção a estas situações, quando há alguma coisa no país, são chamados técnicos para comentar na televisão. Exato. Uhum. Mas raramente vê chamarem professores para comentar coisas sobre a educação. Vê vários comentadores falarem, toda a gente sabe falar de educação. Ninguém chama professores para falarem de engenharia financeira, de como é que se constroem as pontes, mas toda a gente chama outros técnicos para comentar sobre a educação. E é claro que isto é uma brincadeira, estes comentários, dito assim, do curso, mas de qualquer modo isso depois tem muito impacto socialmente. E, portanto, às vezes o que acontece é isso. Os pais acabam por ser demasiado intrusivos porque não há confundem-se os papéis. Uhum. E eu acho que isso é muito importante. Aliás, isso é condição para o trabalho em equipe e para a colaboração. É que as funções até podem ser parecidas, tanto pais como professores têm aqui funções da educação, né? Diferenciadas, mas têm funções de educação, mas os papéis são completamente diferentes. Eu costumo dizer que eu não quero ser pai de nenhum aluno, nem os pais devem querer ser professores. Aliás, é muito complicado, por exemplo, com alguns alunos com condição de deficiência que entram em algumas terapias caríssimas, que se vendem em Portugal como noutros países, em que os pais deixam de ter a função afetiva de família, de pais, e parece que são técnicos lá em casa, que eu mete muita confusão, costumo dizer aos pais, por favor, não façam isso. A vossa função é realmente de responderem conjuntamente com os professores, mas não é técnica, é mais afetiva. Eu não posso ter, por mais afetivo que eu seja e sou, eu e qualquer outro professor, digamos que temos sempre um olhar mais distanciado e, portanto, é isto que faz estas diferenças. E por isso, às vezes, nós, neste momento, temos aqui, eu percebo a sua pergunta, algumas confusões entre os papéis, o que não é bom nem para os pais, Exato. nem para os professores, e muito menos para os alunos. Uhum, uhum. Pronto, a última questão, não sei se quer também falar nela, que era, tinha a ver com as medidas de suporte, que uma abordagem que vai além da educação Sim, especial, aplicando-se. isso tem sido uma grande discussão, ultimamente em Portugal, e com a nova lei. É claro que refere no sentido mais amplo, que é os professores. Eu ouvi até há muito pouco tempo comentários a dizer que a inclusão nas escolas, a educação inclusiva, ou seja, a inclusão nas escolas não era mais, não tinha tanto sucesso porque havia professores de educação especial. Ou seja, os professores de educação especial acabam por categorizar, por ver a condição de deficiência, e nós temos muitos alunos encaminhados para a educação especial, para os serviços de educação especial. E eu estou de acordo que há muitos alunos encaminhados para os serviços de educação social. Por exemplo, nós não podemos ter alunos, por exemplo, porque são imigrantes, porque são de outros países e têm inicialmente dificuldade em responder, em aceder ao currículo português, né, e serem encaminhados para a educação especial. Eu não posso ter alunos, só por serem de etnia cigana, que são encaminhados para a educação especial. E ali sim. E esse é um grande problema que nós temos que. A semana passada, de uma avaliação que foi feita da nova lei, digamos que abordava-se um pouco isto. E esse tem sido um dos grandes dilemas em Portugal. Mas, mais uma vez, não é só em Portugal. A verdade é que já por duas vezes foram publicadas duas leis, uma em 2008, estou a falar da educação especificamente, uma em 2008, outra em 2018. Um dos grandes objetivos, embora fosse um objetivo muito oculto, nestas coisas há sempre aqui os objetivos, nestas coisas, como no currículo, aquilo que nós chamamos de objetivos ocultos, que não são tão específicos, era inverter esta identificação de alunos para os serviços de educação especial. Mas a verdade é que isso não está a acontecer. Há uma regressão desses números primeiro, segundo ano, e depois eles disparam novamente. Eu não tenho aqui os números, mas é muito interessante ver. Por exemplo, de 2018 agora, os números subiram, creio que 30 a 40 mil alunos. E estão em tendência crescente. E porquê? Porque não há outra resposta nas escolas. E, portanto, mais uma vez está a ver o que é nós abordarmos o conceito de inclusão de uma forma retórica. Acharmos que, neste momento, a inclusão é para os tais todos os alunos que têm qualquer dificuldade na escola, e é assim que deve ser, mas depois não termos respostas diferenciadas, personalizadas para essas diferenças.
Então, a tendência é as escolas são organismos vivos, são organizações, qualquer organização é um organismo vivo, para não criar entropias. De início, sim, faz redução, porque percebe que é isto, que é uma orientação, mesmo que não seja explícita, que lhe estão a dar, mas com o tempo, digamos que acaba por entrar no mesmo caminho que estava e voltar àquilo que estava. Portanto, tem que haver uma situação de reorganização dos recursos. Eu lembro-me que nos anos 90 do século passado, já há muitos anos, mas isso não parece, mas já tem alguns anos nisto, que o número de alunos com problemas de linguagem na zona de Setúbal, os gráficos disparavam. E nós até brincávamos, na altura estava nos serviços centrais e costumávamos brincar com esta situação por causa disso. Pois, por causa da pronúncia que se tem ali em Setúbal. É uma brincadeira. A verdade é que nós tínhamos alunos vindos dos países dos PALOP na altura. Portanto, havia grandes comunidades de pessoas vindas dos PALOP que estavam ali e que estavam na educação especial, que não tinham problemas de linguagem, tinham um problema de língua. Pois. É? É completamente diferente. Está a ver, os problemas de linguagem podem ser alguns para a educação especial, mas os problemas de língua não devem ser para a educação especial. Eu, se fosse agora para a China, nem era preciso ir para tão longe, teria eu de certeza absoluta necessidades educativas especiais, não é? E nem era preciso ir para tão longe. Portanto, vermos estas nuances são muito importantes. E às vezes são alunos. A patologização é complexa. Nós temos neste momento várias síndromes, qualquer coisa nós damos medicação aos alunos para ver se eles se acalmam. Tudo isto era uma discussão que nós podíamos ter, que não vamos ter tempo para isso, mas que é muito interessante e isso vai entrosar nessa última situação. Tudo é patologização neste momento e, portanto, como quem é que está lá para isso? Os professores de educação social. Exatamente. E nós temos que inverter isso. Eu sou defensor disso, mas não da forma... Primeiro devemos ser claros neste discurso. E nem sempre os poderes da governança têm sido claros. Dizer assim, não, nós não podemos ter tantos alunos na educação especial. Porque não deve acontecer isso. A educação social deve ser trabalhar na escola toda, sim, no tal sentido multidimensional da inclusão, mas depois focar-se em grupos frágeis específicos. É porque dentro desse grosso de diferenças, deve haver depois focos específicos, até para a questão dos financiamentos, né? Para a questão dos suportes de apoio. Neste momento não sabemos muito bem, com esta situação ao nome da inclusão, deixou de haver as categorizações, e bem, naquilo que implica a intervenção, mas elas deviam ter continuado para nós sabermos avaliar, para monitorizarmos. Nós não sabemos muito bem que tipo de recursos necessitamos, porque não sabemos que tipo de alunos temos nas nossas escolas, porque não tem havido levantamentos nessas áreas. E por isso, digamos que quando nós não monitorizamos a sério, não conseguimos planificar a médio e longo prazo. Então, professor, vamos aqui mudar um bocadinho o nosso rumo. O que é que o levou a seguir por este caminho? Olha que essa é pergunta... Eu às vezes interrogo meu próprio. Já lá vão muitos anos, mas foi uma escolha muito consciente. É interessante porque, mais uma vez, até ligando à nossa conversa anterior, tenho ouvido muitas vezes dizer, e com alguma verdade, mas não devemos generalizar, que os professores de educação especial são aqueles que não têm lugar noutros grupos. E eu andando na formação já desde os anos 90 e qualquer coisa, como digo, até antes de estar no ISEC já dava formação noutros sítios, nós neste momento percebemos que, por exemplo, se há uma pressão enorme em algumas zonas do sistema educativo, nós temos repercussões na formação. Que é, parece que estou a fugir à pergunta, mas não estou. Que é, por exemplo, vou dar um exemplo concreto. Quando acabou o par pedagógico em EVT, portanto havia dois professores para dar uma disciplina, ficou só uma. Nós começamos a ver algumas dessas pessoas a solicitarem formação especializada, digamos um pouco para sobreviverem, faz parte. Quando a filosofia teve digamos que menos horas nas escolas, nós vimos pessoas de filosofia a quererem fazer especialização e por ali fora.
No meu tempo, não. Porque eu não tinha nada que me dissesse que eu ia ganhar alguma coisa a mais com isso. É verdade que eu já tinha na família uma pessoa que estava na educação especial, na altura as pessoas eram convidadas, não tinham umas formações, havia já umas formações, mas não como começou a haver depois dos anos 90 e como há agora, eram convidados para as formações, portanto as pessoas deixavam de trabalhar durante um ano ou dois, porque necessitavam. O sistema necessitava de professores de educação especial. E o próprio Ministério pagava a formação a esses professores. Portanto, eu tinha já uma pessoa em casa que trabalhava nesta área e eu era contratado na altura, ou melhor, eu já estava efetivo, mas numa organização particular, quando me apareceu um panfleto para a formação de educação especial. Eu disse, é isto que eu quero. Eu trabalhava há muito pouco, eu tive muito pouco tempo no regular, os anos necessários para eu poder entrar na especialização. E, portanto, eu estou nesta área há cerca de 40 anos. Já está perto, 30 e qualquer coisa. E, portanto, foi uma escolha, não sei muito bem, quer dizer, eu acho que há uma componente emocional. Eu costumo dizer que já não é uma questão profissional, é uma questão pessoal. Porque eu acredito na diferença. Acredito naquilo que na altura, no conceito que na altura não existia, que é o da inclusão. Eu acredito que nós temos que ser sociedades que devem ser acessíveis a todas as pessoas, ou seja, todas as pessoas devem participar. Eu posso estar de acordo com algumas situações ou não, né? Mas eu acho que todas as sociedades devem ter esta abertura de participação. É claro que com regras sociais. Não estou agora aqui a fazer aqui a apologia eu estou a fazer a apologia da liberdade e não da libertinagem. Quer dizer, há regras sociais que são diferentes de sociedade para sociedade e elas devem ser respeitadas. Mas há situações, eu acho que ninguém gosta de ser excluído de qualquer situação. Ninguém gosta. Se alguém já sentiu alguma vez isso, e possivelmente todos nós, Exato. mais ou menos conscientes, percebemos isso, eu costumo dizer, eu posso não entrar num sítio ou não estar num sítio porque eu não quero, mas não porque não me deixam estar, né? E, portanto, eu acho que isso foi aquilo que me fez enverdar, não consciente, essa parte pessoal não foi consciente, mas foi profissionalmente muito desafiador. E depois eu costumo contar uma história que é verdade. Antes de eu estar na educação especial, eu tive um aluno, que hoje deve ter 30 e algo, que me desafiou muito. Foi um caso que eu não vou aqui descrever, que demorávamos muito tempo, mas levou-me a duvidar de eu conseguir ser professor. E eu saía da sala e chegava ao pé dos meus colegas e assim, por favor, vão lá e digam, eu quero que isto aconteça na sala. E eu disse, mas o problema é meu porque o Manuel, não é assim que ele se chama, mas não importa, não, parece que entendeu e não entendeu. Mas eu é que não me sei explicar. E comecei a interiorizar que não era um bom profissional, e se calhar não serei, mas digamos que tenho feito todos os esforços para ser um bom profissional. E foi nessa altura, tanto que foi depois o tema da minha monografia. Era um aluno com problemas emocionais e comportamentais, muito desafiador no sentido profissional do termo, e, portanto, que me levou depois profissionalmente, para além dessas situações todas que eu já tinha, digamos que exemplos em casa, de uma pessoa que estava ligada à educação especial, desta minha forma de estar na vida, um pouco da diferença, acreditar que nós somos diferentes, acreditar que há percursos diferentes, e depois esta situação assim, não, é aqui que eu devo estar. E foi tão consciente que ainda hoje, às vezes, estou um bocado zangado. Mas não estou nada arrependido. Aliás, aconteceu até uma altura que a organização da educação especial na altura não era aquilo que me estava a responder e que eu defendia. Então eu fui para os Açores. Fui para os Açores para o ensino regular. E quando cheguei, um mês depois, eles souberam que eu era especializado e enquanto eu não fui para a educação especial, não descansaram, porque eles necessitavam de técnicos. E, portanto, eu acabei por, sem querer,
digamos que estar nisto há muito tempo. Eu acredito na educação social, por isso é que eu fico muito zangado quando dizem que os professores de educação, as pessoas que são professores de educação social é porque não têm lugar noutros grupos. Não é verdade, salvaguardando aquilo que eu disse há pouco. Mas eu percebo que as pessoas têm que sobreviver, têm que comer, têm a sua vida e, portanto, fazem escolhas, mas não devemos generalizar, e porque isso também, digamos que, se nós tivermos esta visão de que os professores de educação social é porque não têm. E que isto, eu estou a repetir isto porque isto está a acontecer em Portugal. Muito, este discurso, mais ou menos explícito. E daqui a tempos foi muito explícito no encontro de médicos. Pessoas com alguma responsabilidade nesta área. E, portanto, eu defendo esta identidade do professor de educação social, porque eu acho que tem uma identidade própria na escola, em colaboração com os outros, mas defendo que ele deve estar em contexto de sala de aula, não deve estar nada segregado e com os alunos à parte, a trabalhar à parte. Detesto a existência de guetos. Aliás, nós há pouco falávamos nós temos algumas escolas que, em nome da inclusão, fazem guetos. Por exemplo, quando há pouco falava da comunicação. Se eu tiver alunos que têm alguns problemas de comunicação, ou se tiverem uma comunicação frágil, sistemas de comunicação frágil, se eu os colocar à parte em nome disso, eu costumo dizer que é eu ter uma pessoa que tem muita fome e colocá-los numa sala onde não há comida, ou que há pouca comida. E, portanto, eu tenho é que os colocar em ambientes ricos de comunicação. E, portanto, é isso que eu defendo há muitos anos. Mesmo antes do conceito de inclusão, eu defendia que a participação, não é porque eu fosse muito inovador, mas é esta minha forma de estar na vida, portanto, e eu fiz integração a tempo parcial. Hoje, ao ouvirmos isso, era muito moderno na altura. Hoje, ao ouvir isto, que era, os alunos estavam parte do tempo numa instituição de educação especial e outra parte no ensino regular, parte do dia. Sim, E sim. isto hoje eu próprio, ao falar nisto, soa-me mal, mas na altura era muito, muito moderno. E, portanto, eu defendo é que os espaços devem ser abertos a todas as pessoas, ser organizados. Há sempre margens que nos escapam. Nós não somos omnipotentes e, portanto, não conseguimos responder. Não tenho essa veleidade. Mas digamos que fazer tudo, quando eu digo fazer, não é cada um, individualmente sim, cada um de nós, mas fazemos. E foi isto que me levou esta defesa de que deve haver participação de todas as pessoas, e mesmo que eu não esteja de acordo com elas, eu não estou a dizer que estou de acordo com qualquer pessoa. Eu posso, e não estou muitas vezes de acordo, mas essas pessoas devem participar, e eu acho que isso faz a riqueza daquilo que nós somos. E sabemos que muitas das vezes aqueles que foram considerados, digamos que pouco diferentes, para lhe chamar de algum modo, foram grandes ditadores deste mundo, Verdade. né? Verdade. Mais tarde é que nós vimos que, afinal, né, os que foram considerados diferentes, afinal, não eram assim tão diferentes. E nós Exatamente. temos, digamos que, é mais uma vez o exemplo da Segunda Guerra Mundial. E o poema do Brecht dizia: vieram buscar o meu vizinho do primeiro andar, não era nada comigo, eu não liguei muito, depois vieram buscar o do segundo. Aquilo também não me dizia nada, o poema é um pouco melhor do que isto, mas eu estou assim, digamos que a citar. E por aí fora, e depois diz ele, quando me vieram buscar a mim, eu não tinha ninguém que me defendesse. Exato. E é um pouco isto, e é isto que me faz estar na educação social, já quase na reforma, faltam poucos anos, e devo dizer que já com o sentido de missão cumprida, acho que neste momento, portanto, não sou daquelas pessoas, acho que vou ficar, porque eu ainda... Não, acho que fiz, que tenho dado muito para esta Bem o causa. seu papel. Mas que também tem sido consciente, e por isso o que me fez, eu não sei se consegui nesta minha borreia dizer afinal porque é que eu cheguei aqui, mas cheguei com muita consciência, quer dizer, com muita consciência. Digamos, foi consciente a opção de ter feito esta formação especializada. Foi consciente a opção de ter... Nós não tínhamos grupo na altura, nós professores, digamos que andávamos um pouco a saltitar, portanto, nem sequer isso me valia de muito. Mas neste momento não estou nada arrependido deste meu percurso e sinto-me a olhar para trás e assim, acho que ganhei muito com este percurso. Ainda bem. Tem várias publicações na educação especial.
mas corrija-me se eu estiver errado, tem também umas publicações no campo da poesia, não é? Tenho. Fez bem só trabalho de casa. Tenho os livros. Eu costumo dizer, gosto de fazer de conta que faço umas poesias. É, É uma paixão? é uma paixão também. É uma paixão de há muitos anos, mas depois, digamos que eu tive, ainda hoje, não sei se no fundo, eu costumo dizer que eu não sou poeta, escrevo umas palavras que parecem poesia. Mas digamos que não, eu gosto muito do silêncio. Falo muito, mas não parece, mas gosto dos silêncios. E desde miúdo que eu escrevo muito, é interessante porque nunca liguei muito, mas desde miúdo que eu escrevo muito. A parte das ciências nunca me foi tão grata, digamos que a parte daquilo que nós tivemos, ciências humanísticas, esta foi-me sempre, as letras foram-me sempre mais gratas. Lidei sempre melhor com essa situação. Então fui escrevendo umas coisitas que fui guardando e que mais tarde acabei por publicar numa editora. E depois, a partir dali, olha, já vou no quarto livro, tenho lá mais umas coisas, mas neste momento, digamos que é qualquer coisa que. Essa é uma parte que não é nada profissional. Não tem nada a ver com o profissional. Mas digamos que me preenche qualquer coisa de pessoal quando eu escrevo em páginas algumas coisas. Ainda há pouco, como disse, eu vim mais cedo, um pouco mais cedo, e fui até ali à Quinta das Conchas e sem querer comecei a escrever umas coisas, mas faz parte de mim. Eu estou em reuniões, isso também não se deve dizer, isso vai ficar gravado. Eu estou em reuniões e de vez em quando ponho-me a escrever. E eu ouço também o que está a passar, é verdade. É bom que isso Mas fique. é bom que isso fique claro. Mas vou escrevendo assim, ou estão fazendo uns riscos. E depois, de vez em quando, organizo. Tenho, neste momento, 4 livros de poesia publicados e com vontade de Alguns na publicar forja. outro. Sim, com vontade de publicar outro. Se eles valem ou não, digamos que no fim deles serem publicados, eles deixaram de ser meus, serão Exato, as e os pessoas leitores é que irão avaliar isso. avaliar. Sim. Exatamente. Se me permite, recuemos um pouco à sua infância. Tem boas recordações? Tenho. Durante a infância, às vezes não. Tinha dias muito maus. Olha, aquelas coisas todas que nós. Isto é mais uma coisa engraçada. Que nós achamos que é aquela frase tão feliz que eu era e não sabia. Exato, sabia. mesmo, é verdade. Às vezes digo assim, não, estou muito bem comigo próprio, não tive uma infância feliz com todas as coisas, infâncias, na adolescência zangava muito com o meu pai e com a minha mãe, achava que eles é que tinham a culpa de tudo, eles é que foram os culpados por tudo o que me acontecia mal na vida. Hoje, olhando, acho que foram os mártires, que me entenderam sempre muito bem e que não tenho absolutamente nada. É claro que depois, olhando bem, se calhar tive ali aquela situação, aquele problema, mas são as dores de crescimento. Hoje, com a idade que tenho, não me tive uma infância feliz, e esta felicidade não é aquela felicidade de nós estarmos sempre muito bem, não. Tive momentos muito tristes, tive momentos, o chorar, o rir, Faz parte, exatamente. da É isso tal mesmo. condição humana e que eu prezo muito. Que eles, não, nós devemos andar sempre a rir, sempre aos abraços, aquele sentido da tal alegria plena, que não existe e que não deve existir. Nós temos momentos em que realmente a tristeza faz parte e também nos preenche. Portanto, eu não posso dizer que tive qualquer coisa na infância que me tenha, ou pelo menos tive, está tão bem resolvida que eu não me lembro. E, portanto, não tenho nada que me... É claro que, de certeza absoluta, que houve dias que aquilo não funcionou muito bem. Como todos. Né? E mais, eu costumo dizer que, mesmo a nível escolar, mais uma vez, a idade já me permite dizer isso, ainda bem que naquela altura não havia professores de educação especial, senão eu se calhar tinha tido algum professor de educação especial. E, portanto, não tive nada, fiz escolhas que se calhar não foram as melhores em alguns momentos, mas fazem neste momento parte de mim. Não tenho... Eu digamos que não posso dizer assim, não, foi aquela felicidade. Não é isso que eu quero que passe neste meu discurso. Não posso dizer que tenha tido uma infância com muita liberdade, isso sim, sempre. E acho que isso também marcou esta minha forma de estar. Nunca lembro-me dos meus pais, do meu pai, que já faleceu, e da minha mãe, que ainda é viva, com 98 anos, que me deram sempre as balizas, os limites, mas ao mesmo tempo a liberdade de estar, de ser, de
falar, de ser aquilo que eu quisesse ser. Que é importante. E acho que isso também foi importante. Uhum. Disse que gosta de frontalidade, reflexão crítica, valoriza a integridade, a ética e o sentido irónico do pensamento. E o que eu lhe queria Muito. perguntar é o que é isso, o sentido irónico do pensamento? O sentido irónico do pensamento é a tal ironia filosófica, aquela ironia socrática, não é? Não é aquela piada fácil, mas aquela ironia. Eu gosto destes discursos com alguma ironia, que não fica dito, que leva o outro a pensar. Gosto, sou um pouco adepto, não sei se consigo, Revê-se não, também nesse papel. revejo-me enquanto professor, sobretudo com os miúdos também, mas não tanto, por causa da idade deles, mas sobretudo aqui neste momento no ISEC, que é a única organização de ensino superior onde estou. Já tive noutras, mas neste momento só estou aqui no ISEC, que é, eu tenho os objetivos da unidade curricular. E depois costumo dizer, e se falar com alguns alunos, tenho que dizer, desde sempre, que é o que mais me importa é que, se não souberem o conceito de inclusão, não será muito grave. Se não saírem dali. Depois, mais tarde, vão ler o que é o conceito de inclusão, que é o sentido crítico, que é para que não saia uma legislação e as pessoas embarquem naquilo, esse sentido crítico, na relação, há pouco falava, entre os professores e os pais. Uhum. O papel do professor ficou tão proletarizado e tão funcionário que acaba só por ser um cumpridor de coisas. E esse sentido crítico é muito importante e, portanto, eu tenho um slide que mostro sempre no primeiro dia de aulas aqui, que é, isto é o que para mim é mais importante. Eu tenho slides para mostrar. O que menos importa são os slides. Se vocês não estiverem de acordo, digam. Tem que argumentar porquê. Claro. É? Esse sentido crítico é muito importante para mim. Tem sido às vezes muito duro, nomeadamente quando foi publicada esta legislação, porque eu fui muito crítico, já tinha sido da outra, sei que eu costumo dizer que sou conhecido como má língua das legislações. E este sentido crítico, às vezes, traz-nos alguns dissabores, mas a médio prazo é muito bom nós vermos, por exemplo, aquilo que eu dizia em 2018, 17, que eu comecei a falar desta legislação última em 2017, a ver agora duas avaliações, uma da OCDE de 2022 e outra do ISCTE agora em 2000, a semana passada, foi apresentada a semana passada, muitas das coisas que lá estão era aquilo que não é que eles copiaram o que eu disseste, não era nada disso, mas quer dizer, é este sentido crítico. Já são muitos anos e às vezes nós temos a noção do impacto de algumas coisas. Eu gosto que as pessoas argumentem, não sejam críticas só por criticar, criticarem, exatamente. mas gosto desse sentido crítico porque acho que isso faz a diferença. Isto faz, no fundo, as sociedades avançarem. E isto é a verdade em mim. E sou hipercrítico. Sou com os outros e sou comigo próprio. Sei que gosta muito de ler, já leu muito, seguramente, mas o que é que aprendeu que não está nos livros? As relações humanas. Na relação, eu sou uma pessoa que gosto de vez em quando estar sozinho. Não me custa nada. Para mim, não sinto. O estar sozinho não é sinal de solidão. Mas acho que as relações, o encontro com o outro, é muito importante para mim. Mesmo salvaguardando isto, que não necessito estar em multidões para sentir que. Mas se eu vivesse só com as leituras que faço, sentir-me-ia muito pobre. É a mesma coisa que se eu vivesse só com a crítica que faço, sentir-me-ia muito pobre. Se essa crítica depois não fosse revista nos contextos onde eu estou todos os dias. Se eu defendesse a ética, e que defendo, eu posso ter, há pouco falava nisso, mais uma vez aqui é uma questão de infância. Eu lembro-me do meu pai que costumava dizer muitas vezes, eu não sabia que isto ia ter esta parte tão pessoal, mas pronto, a brincar. O meu pai dizia-me que a palavra vale mais do que qualquer contrato. Isto para mim é tão verdade, que continua hoje a ser muito válido. Ou eu, por exemplo, eu descobri miúdo, agora lembrei-me de algumas coisas, eu achava que eu tinha ouvido dizer desde sempre que nós não devíamos mentir. E fiquei extremamente chocado quando eu percebi que os adultos mentiam. É miúdo ainda. E quando a minha mãe me disse, eu disse isto, mas nós não podemos, é daquelas mentiras piadosas, não era nada de mal. Mas eu fiquei chocadíssimo. E durante muito tempo pensei, mas afinal nós podemos mentir.
E, portanto, é claro que depois aprendi também que nós às vezes não podemos dizer tudo aquilo que queremos, seria bom, eu ficaria muito mais aliviado e ficava mais aliviado, mas acredito que nós devemos ser muito sinceros para os outros e nesta relação com os outros eu aprendo muito, sempre muito, mesmo que às vezes seja com algum sentido de dor, também, porque também faz parte. Mas não conseguia ter isto nos livros, eu não conseguia ter esta relação, o zangar-me com o outro, o zangar-me no sentido Sim. de que faz parte e, portanto, é muito importante. Uhum. Nós queríamos aqui o resto do dia seguramente a falar, mas infelizmente não temos tempo para tanto, portanto vamos entrar aqui na fase final. Então, eu tenho aqui uma rubrica que eu lhe chamei de O Meu Primeiro. E pronto, vou desafiar o professor, que é, eu vou aqui lançar um tema e vou pedir ao professor que diga o seu primeiro. Exemplo, o meu primeiro livro. Sim. É difícil. Eu não me lembro, não me lembro de um livro só. Eu posso dar um pouco a volta a esta resposta, não pode não ser uma resposta direta. Eu leio desde muito, muito pequeno. Não só muito levado pelo meu pai, mas por uma irmã que eu tenho que frequentava, nós na altura frequentávamos as bibliotecas municipais e da Gulbenkian. Eu sou do tempo em que, para além da biblioteca municipal, estava junto com a biblioteca da Gulbenkian, havia as carrinhas da Gulbenkian. Parava nos fins de semana ao pé da casa dos meus pais. E, portanto, eu leio desde muito pequeno. E leio coisas que hoje digo assim, eu nem percebia nada do que estava a ler. Lembro-me de um livro, não foi o meu primeiro livro, claro que não, mas lembro-me de um livro eu sou muito mau para nomes e para datas, e agora vai ser terrível, do autor, não me lembro agora do autor, mas não importa. Aquele livro ficou-me sempre esta história. Nós não só podíamos, pela idade, ir a uma sala da biblioteca. Não podíamos. Há uma coisa que me mete muita confusão nas bibliotecas, que é o silêncio. Ninguém pode falar. Ninguém pode fazer. É claro que nós não podemos estar a cantar numa biblioteca, mas quer dizer, uma biblioteca é um sítio onde nós conversamos também. E então ali naquela altura ninguém podia dizer nada, nós falávamos em surdina. E só podíamos ir por causa da idade a uma das salas. E naquela sala eu descobri um livro que, eu peço imensa desculpa, não é porque é conhecidíssimo o autor, mas não importa, que estava era um livro para adultos já. Ou seja, um livro que não devia estar naquela sala de crianças, mas como tinha contos, as pessoas não leram um livro e estava catalogado naquela sala. E eu li aquele livro e não percebi nada do que o livro dizia, mas foi um livro que me fascinou. E só muitos anos depois, desculpe, como é que se chama o autor da Metamorfose? É terrível. Kafka. O Kafka. Bem, veja só. Era um livro do Kafka que eu adoro, é um autor que eu adoro, embora não me lembre do nome dele, e peço desculpa. Ele vai perdoar. Vai perdoar, mas é um problema que eu tenho. E durante muitos anos eu conhecia todos os livros do Kafka e nunca mais tinha conseguido encontrar aquele livro do Kafka. Me tinha ficado na ideia que eu não tinha percebido muito bem o livro, que eram os contos do Kafka. E depois, com estas coisas da internet, descobri um filme no YouTube de animação, um filme japonês de animação sobre os contos do Kafka. E é extraordinário. E, portanto, o Herbert Welder é um livro que eu ainda hoje tenho de cabeceira, As Máscaras do Herbert Welder. São livros. Eu não consigo ter só um livro. Eu gosto muito de ler tudo aquilo que, na altura, que eu me sentia muito rebelde, e se calhar não era assim tão rebelde, eu costumava dizer que lia todos os autores considerados contra tudo que era, sobretudo, eu sou muito francófono, sobretudo autores franceses. Uhum. Um disco, recorda-se do seu primeiro disco? Sou daqueles tempos sou mais dos anos 70, quando eu comecei a ouvir música, mas tenho influências dos anos 60 por causa dos meus dois irmãos mais velhos e, portanto, tenho todas aquelas influências da música dos anos 60, mais tarde, já após 25 de Abril, com a música portuguesa, muita intervenção, porque eu gosto muito, temos muitos bons autores, e sou um grande apreciador de fado também. Portanto, não há um disco também que eu...
e sou realmente um grande amante da Edith Piaf, eu devo dizer. Uh, Nós hoje, às vezes, eu ouço umas músicas que assim, a poesia é tão fraca e a melodia tão bem, e naquela altura nós tínhamos cantautores muito bons, e a Edith Piaf continua a ser alguém que eu ouço ainda com muito É prazer, e verdade, sim. muitas vezes. Uhum. Por falar em música, lembra-se do seu primeiro espetáculo ao vivo? O espetáculo Musical. que eu assisti, Sim, que assistiu. eu não sei se não foi, mais uma vez eu não me lembro o nome daqueles que já são muito velhinhos, no Cine Teatro Avenida em Castelo Branco, Portugueses? sim, portugueses. Nós não tínhamos aquelas coisas, Pois, já souberam, não vinham cá aqueles artistas como vêm agora, exato. que era os Chutes e Pontapés ou algo assim. Creio que foi um espetáculo dos Chutes e Pontapés ao vivo no Cine Teatro Avenida, e aquilo foi assim uma novidade muito grande, está a ver, todos, eu era adolescente na Por acaso, altura. curiosamente, acho que o primeiro que eu vi Também também foi de Chutes e foi, Pontapés. está a ver. Devia ser na altura que Não, eles não andavam mas- pelo país. Foi mesmo. Exatamente. Lembra-se do seu primeiro dia de escola? Lembro, tenho uma vaga ideia, não me lembro, lembro-me de eu ter, da minha mãe me ter matriculado com 6 anos, mas eu tinha que ir para uma escola muito longe de casa, muito longe, mais longe de casa, quer dizer, muito longe, não era nada longe, porque não havia vaga naquela escola e, portanto, como eu só tinha 6, teria que ir para outra escola. A minha mãe preferiu que eu ficasse em casa aos 7, e lembro-me de ir para a escola no primeiro dia com uma mala vermelha em pele, daquelas que se penduravam às costas. Lembro perfeitamente. Tive uma vermelha e depois tive uma verde. E lembro-me, felizmente que não levávamos, naquela altura ainda se usava muito, mas eu não, naquela escola não tínhamos isso, era a bata, mas lembro-me do primeiro dia e de estarmos, e lembro-me sobretudo, da estratificação que havia na sala. Tive uma professora muito boa, muito tradicional, mas muito boa, a professora Ana Ienes, a irmã do ex-presidente da República, Ramalho Ienes, e tínhamos ainda aquela situação que era a fila dos que sabiam muito, a fila dos que sabiam assim, e a fila dos que Exato, lá sabiam para trás. nada. Está a ver? E é um pouco esta experiência, e éramos um pouco, inicialmente não, mas depois sentávamos, mas depois a pouco e pouco iam mudando as pessoas de modo a que isso se concretizasse. E no fundo, não tenho nada a dizer da professora, usava ainda muita régua, não é que eu tenha sido um grande objeto dela, mas aconteceu uma vez, eu acho que foi muito injusto, mas pronto, aconteceu uma vez, mas fazia parte. Não tenho, era, digamos que profissionalmente, para ensinar aquilo que estamos num contexto Claro, que era o claro da que sim, época. claro que sim. E, Claro que sim. portanto, lembro muito bem da escola e não tenho também nada. Tínhamos uma escola de cima que era dos rapazes, a escola de baixo que era das raparigas. Hoje falar nisto é assim algo Exato. muito, muito fora já, Mesmo. mas era assim que É acontecia. verdade, é verdade. E a sua primeira viagem? A minha primeira viagem foi a Paris. Foi a Paris, a minha primeira viagem, não sei, é claro, eu como já deduziu, ou se calhar sabe, não sou lisboeta. Não sou de Sim, Lisboa. sim, sim. Aliás, eu acho que ninguém é de Lisboa. Ninguém é de Lisboeta, ou poucos. Eu sou albicastrense, sou na pronúncia, sou nos hábitos e sinto muito este ser albicastrense, embora esteja por outros sítios. Vou contar, o Paulino faz-me aqui fazer, mas em confidências que raramente eu falo nestas coisas. Não sei se isto é bom ou se é mau. Não é grave, falo porque é. Eu, antes de querer ser professor, e nem sei se quis na altura, se não foi algo que o meu pai, porque eu mandava a portar um bocadinho mal, me obrigou, embora depois eu ficasse porque gostasse muito, eu queria ser ator. Ator. Queria ser ator. Eu acho que agora, como aos putos, passo a expressão, porque é uma palavra que eu gosto muito, quererem ser jogadores e quererem ser youtubers, não sei, eu queria ser ator. E isto foi depois de 25 de Abril, e o meu pai dizia muito sabiamente assim: tu queres ser ator, mas não vais para o conservatório aqui, porque o conservatório, as instituições eram muito conturbadas na altura. Eu acho que ele não era isso que queria, ele sabia que eu mais tarde ia desistir. Portanto, vais para o conservatório para Paris. E eu fui, tinha cerca de 18 anos, ainda não tinha os 18 anos,
e fui a primeira grande viagem que fiz, foi para a França. Já tinha estado, mas não daquela forma. E mais uma vez ali, porque é que é a viagem que eu dou como primeira, embora não tenha sido a primeira, fora do país. Primeiro porque era muito raro naquela altura nós irmos assim, a não ser situações muito específicas. E depois porque foi uma cidade que me deslumbrou na altura, ainda hoje me deslumbra, há duas cidades, Paris é uma delas, pela diferença. A convivência, aquilo que eu mais... Lisboa era uma cidade muito cinzenta. Era uma cidade muito triste ainda, na altura, portanto, já após 25 de Abril, as pessoas hoje não têm noção disso, uh, era tudo muito em som, se me permite, era tudo assim, a diferença quase que não existia, qualquer coisa um bocadinho, algo que saísse um bocadinho, era assim, estava-se então a começar o bairro alto, a ter ali qualquer coisita diferente e assim. E aquilo que me deslumbrou em Paris foi o colorido nas pessoas. Eu entrar no metro, o nosso tinha uma linha, uma coisa parecida, era já numa forquilha, mas aquilo era assim um pouco. Entrar no metro e ver todas as pessoas que tinham vindo de outros países que Paris já tinha acolhido. E ver todo aquele espetáculo nas ruas, da forma das pessoas estarem, aquele colorido diferente de outros países, porque, portanto, os franceses também tinham aqueles países que tinham, no fundo, colonizado e depois tinham acolhido, e foi das coisas mais... É claro que eu não, acabei por não tirar nada o curso de teatro, embora tenha tido ainda algum tempo de formação, mas acabei por não fazer nada disso. Eu costumo dizer que não tirei o curso de teatro, mas tirei outros cursos durante um ano e qualquer coisa, que também foram muito importantes. E foi isso que me deslumbrou nessa primeira viagem. Mais uma vez, eu acho que estava talhado para as questões da diferença, está a ver? Porque isto, eu hoje, quando às vezes, as pessoas andam vestidas de maneira diferente, ou não sei o quê, a mim foi aquilo que me deslumbrou. Eu chegar a uma cidade enorme, que não conhecia nada, que o meu pai disse, vais correr comigo a pé, porque Paris tem que se conhecer a pé, e então eu cansei-me imenso. E depois ver todo aquele colorido, ainda hoje me marca esta situação. E foi a primeira grande viagem que eu fiz e que fiquei depois lá um ano e qualquer coisa, e que depois a seguir voltei novamente quando resolvi ir para a parte da educação. Uhum. Então, professor, o último desafio, e este muito rápido, umas perguntas muito rápidas, também uma resposta que pode ser também muito rápida. Vamos lá ver. Então, uma comida que o professor aprecie. Todas as portuguesas. Eu não sou nada daquela. Olha, uma boa É um bom garfo. feijoada, um bom cozido à portuguesa, tudo que vá por ali eu gosto. Ótimo, Um bom enchido. ótimo. E uma bebida? Uma bebida neste momento, embora já tenha sido mais de bebidas brancas, e eu não sou nada ascético, portanto, num lugar, sim, já bebi quando era mais novo, bebi no sentido social, claro, mas gostava de umas boas bebidas brancas, neste momento um bom vinho. Tinto. Tinto, sim. Algum filme que tenha ficado assim mais marcado? Muitos, eu não lhe posso dar um nome. Para mim, esses exercícios são sempre muito difíceis. Eu não lhe consigo dar o nome de um filme que me tenha ficado assim. Há muitos filmes que eu hoje ainda gosto e que revejo, e até alguns novos, ainda há pouco tempo eu vi um que já tem até algum tempo e que eu desconhecia e que me marcou um pouco. Mas não lhe Não consigo tem um dar o específico. nome. Muito bem. Ok. Algum tipo de música que aprecie particularmente? Gosto de música, como é que eu hei de dizer? Não gosto nada destas coisas que hoje para ali. Eu respeito, mas aquilo que só me parece um ruído nos meus ouvidos, eu não gosto. E portanto é aquilo que eu já lhe disse há pouco. Okay. Gosto muito de um bom fado, gosto muito de música clássica, chamada música clássica, de alguns momentos, e gosto muito da música francesa, como disse, desse tipo de música francesa, estamos a falar desses anos, Piaf, Jacques Brel, Moustaki, por ali fora. Ok. E um país? Qual é o país que elegeria? Vou muito, neste momento, eu vou muitas vezes a Espanha, a Madrid, porque tenho pessoas muito amigas lá, e portanto acaba por ficar mais barato, mas continua a ser França. Eu sou muito francófono, porque no fundo acompanhou-me no meu crescimento França, e é França, não é França toda, mas é Paris muito, e gosto muito de Barcelona também. Ok. Então, o que eu ia perguntar a seguir era a cidade, é Paris. Paris, é. Isso continua, se eu tivesse que eleger um sítio para viver,
neste momento seria ainda Paris. Ok. E a estação do ano preferida? Bem, em Castelo Branco costuma-se dizer que só há 2 estações, inverno e verão, e a estação dos comboios. Porque aquilo é ou muito calor ou muito frio. Eu prefiro o calor. Eu prefiro o calor mais ameno do que o que tem sido nos últimos anos, mas prefiro o calor ao frio. E prefere a praia ou o campo? Eu gosto de praia, mas não gosto muito de fazer aquele exercício de croquete, estar ali na areia. Gosto de ir à praia, dar uns passeios, um bocado de manhã, mas não sou de estar ali sim ao sol. E gosto muito do campo, tanto que foi uma descoberta que eu fiz. O meu pai, se fosse vivo, nem acreditava. Por exemplo, comprei uma quintinha há pouco tempo, já a pensar na reforma, que eu ia de ir para o campo e até já começo a saber cultivar umas coisas e tudo, coisa que eu não sabia. Vou à internet, Um claro. dia destes combinamos um outro para falar sobre isso. Para falarmos sobre essa situação. Ok. E prefere cinema ou teatro? Prefiro teatro, mas já há muito tempo que não vou ao teatro. Confesso que acabamos por ter as coisas muito perto e já há muito tempo que não vou ao teatro. Mas prefiro teatro a cinema. Embora um bom cinema, que também acaba por ser visto já quase só em casa, também sou sincero, e perde-se aquela magia do grande ecrã, mas prefiro teatro. Uma boa peça de teatro, um bom desempenho de bons autores. Gosto muito de ver um teatro. O que o deixa bem disposto? A mim bem disposto. Exatamente. Eu acho que neste momento da vida, o que me deixa muito bem disposto é eu não ter horários e ter tempo para mim. E, portanto, tenho vindo até a acabar um pouco, como viu, que eu já vi que se preparou muito bem, fazia colóquios e seminários e não sei o quê, e há 3 anos para cá disse, não, isto tem que acabar. E eu tenho vindo a ter tempo para mim. Que é fundamental. E não ter horários. Ter tempo para mim, para a família, para estar. Não ter aqueles horários, neste momento até já a nível profissional. Há dias que me custa muito já. Eu hoje tenho que ter até às não sei quantas horas, eu tenho que não sei o quê, tenho que ter esta reunião e aquela reunião. Gostava de fazer eu ser mais livre, voltar um pouco àquela situação da minha adolescência. Não a nível de idade, claro, mas não ter horários. Certo. Poder planificar, poder ir para a tal quinta, poder ir para a praia quando me apetecesse, poder fazer outras viagens que não consigo fazer. E o que lhe tira o sorriso? É muito ainda a falta de sinceridade das pessoas. Fico muito zangado, mesmo muito zangado, quando eu vejo que as pessoas não são sinceras, que as pessoas estão a aproveitar do outro. Eu continuo a preferir uma má verdade do que uma boa mentira. E, portanto, fico imensamente zangado ainda. Já consigo, digamos que, gerir melhor essa situação. Mas eu estar, seja a nível pessoal ou a nível profissional, ter relações e de repente perceber que há qualquer coisa ali que não é verdade e que as pessoas estão tal falta de ética, se lhe quiser chamar assim, sobretudo a nível profissional, zanga-me imenso ainda e dá-me uma vontade enorme ainda de ir às vezes para o Facebook e dizer assim umas verdades a algumas pessoas. Professor, foi um gosto enorme. O gosto Quero foi meu. agradecer imenso a sua Eu é presença. que agradeço esta Obrigado simpatia. ao professor Joaquim Cloa. Chegamos assim ao fim deste episódio. Um agradecimento a quem nos acompanhou.